Olá, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Segundou, né? Resolvi falar sobre esse tema aqui porque muitas de vocês me mandaram na caixinha de pergunta e aí eu falei, gente, vou fazer uma live sobre isso, tá? Para que eu explique bem certinho para que vocês possam olhar aí na casa de vocês e para que vocês possam entender, tá? Então, o que eu queria falar com vocês hoje aqui? Hoje a live é de bebês maiores do que 3 meses, tá? Quando a gente fala de bebês de 0 a 3 meses, existem exceções, né? É um bebê que dorme muito mamando, é um bebê que precisa de muito colo, que ele ainda nem entende que ele é um ser diferente da mãe. É aquele momento que está no período da estrogestação. Então, para essa mamãe que tá aí com um bebezinho de 0 a 3 meses, assista essa live para que você entenda o que são associações, o como vocês podem ajustar as coisas. Mas calma, né? Vocês estão iniciando aí a jornada. E é um momento que ainda isso acontece muito e tá tudo certo, tá? Agora, para as mamães. Oi, Paula! Paula foi minha cliente de consultoria. Agora, para as mamães que já têm bebezinhos maiores, eu queria explicar um pouquinho para vocês o porquê que é importante que a gente trabalhe essas associações e o quanto isso pode impactar num sono de qualidade, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Me mandem um joinha aqui para que eu possa continuar tagarelando para saber se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês não estão ouvindo o compressor lá fora do pintor, é a última semana, gente em casa, não vejo a hora. Tá me ouvindo bem? Me mandem joinha, por favor. Então, joia, todo mundo me ouvindo bem. Então vamos lá, gente. Quando a gente fala sobre sono, antes da gente falar um pouquinho sobre as associações, porque não tem como eu falar sobre sono e não olhar para isso e não falar com vocês disso, eu queria trazer vocês um pouquinho mais para trás, tá? Quando a gente fala sobre o sono, a gente precisa pensar em alguns pilares, né? Muitas vezes eu vejo uma mãe mandando na caixinha de pergunta lá, falando assim, meu filho só dorme mamando, eu não sei mais o que fazer, meu filho só dorme se eu ficar balançando, nossa, tô muito cansada, eu não sei o que fazer, eu tô perdida. Então eu gosto de deixar bem claro que pra gente chegar nesse ponto onde a gente vai mudar uma forma de adormecer, a gente precisa percorrer um caminho antes, tá? Quando eu atendo em consultoria, esse é um ponto que eu bato muito em cima e lá no meu e-book, quem tem sabe, já leu lá que tem escrito isso. O que eu preciso primeiro olhar e o que eu preciso primeiro pensar? Como está o ambiente de sono dessa criança? Está ajustado? Está previsível? É um ambiente legal para dormir, escurinho, fresquinho? Se a gente não consegue conter o barulho, mas a gente consegue usar o ruído branco, isso já está alinhado? Tem previsibilidade sobre o ambiente que essa criança vai adormecer? Então essa criança, quando ela entra no quarto, ela entende que ela vai dormir ali, porque isso é um ponto muito importante, isso está sendo feito, tá? Tá, Fer, já cuidei disso. Tá, então você já ajustou a rotina do dia do seu filho? Você já criou rituais de sono para que o seu filho entenda que quando a gente faz determinada atividade, então é a hora de dormir? Isso está sendo feito, tá? Porque esse é um outro ponto extremamente importante. Está sendo feito isso? Muitas vezes a gente fala assim sobre rotina. Fê, não, eu tentei por rotina, mas aqui em casa isso não funciona. Eu tentei por uma semana e não vi diferença. E aí eu simplesmente parei. Gente, quando eu falo em colocar uma rotina em prática, eu não tento uma semana, né?
constância, é previsibilidade, é algo que eu vou repetindo ali até que a criança crie essa habilidade. Essa criança entende, belezinha já e bem redondinho sobre o ambiente, sobre o ritual de sono dela, que quando ela entra no quarto, quando a gente abaixa a energia, a gente apaga a luz, é a hora da criança adormecer, porque esse também é um ponto muito importante. E às vezes a gente tumultua tantas coisas que a gente não faz esse rito de passagem. Fê, tá tudo ok. Bom, se vocês chegaram até aqui e vocês já ajustaram tudo isso na casa de vocês, é para que então vocês peguem um papel e uma caneta e anotem o que eu vou falar para vocês, tá? Para que vocês possam fazer essa transição na casa de vocês. Se vocês estão aqui assistindo essa live e se vocês ainda não fizeram essas alterações na casa de vocês, se não tem um ambiente adequado, se não tem uma rotina ajustada, se não tem um ritual bem estabelecido, calma. Vocês têm que começar. Corre meu feed, vai lá, lê as minhas informações, ou então compra o meu e-book que tem tudo organizado, ou então compra a consultoria que a gente vai junto. Mas não começa a querer mudar nada com relação à forma de adormecer se o restante não tiver estruturado, tá? Beleza, Fer, tô junto com você, tá tudo muito bem estruturado já. Deixa eu colocar, aí. Tá tudo muito bem estruturado, a minha questão é mesmo a forma de adormecer. Eu preciso mudar? Olha, gente, a gente não precisa nada, né? A gente só precisa entender que é o seguinte: tem criança que adormece mamando e que dorme super bem, e que isso não é um problema. E tem criança que adormece mamando e acorda a noite toda. Tem criança que adormece ninando e dorme super bem. E tem criança que adormece ninando e acorda a noite inteira. Então, quando eu vou falar sobre associações, eu preciso entender que todo mundo tem associações, tá? Todos nós temos associações para o sono. A diferença é que algumas crianças têm associação, mas que depois conseguem emendar o ciclo de sono no berço. E tem criança que tem associação e que depois isso vira um transtorno a noite toda buscando aquilo porque não consegue emendar o ciclo de sono no berço. E se é o seu caso, na sua casa, que o teu filho tem alguma associação, seja de mamar, quando eu falo mamar, tanto peito quanto mamadeira, ou de chupeta, ou de tapinha no bumbum, ou de ninar, ou de colocar a mão na boca, ou de colocar a mão na boca de dentro da mãe, ou de puxar o cabelo da mãe, enfim, inúmeras associações, e depois essa criança dorme dessa forma. Quando ela acorda, ela precisa daquilo para voltar a dormir, a gente precisa mudar. Se a gente quer melhorar o sono, a gente precisa mudar, né? Imagina só se você adormecesse na sua cama com o seu travesseiro super confortável. Imagina que delícia! E aí, do nada, no meio da noite, o seu marido te junta e te coloca na cozinha no chão gelado. E aí você segue dormindo, beleza? Quando você acorda, que você tem um micro despertar, porque isso é fisiológico e todos nós temos, você se depara que você tá na tua cozinha, no chão gelado, e você fala, caramba, e aí? Como é que eu vou fazer pra eu voltar a dormir? Eu preciso voltar lá pra minha sala, né? Lá pro meu quarto, pro meu colchão, pro meu travesseiro confortável. É a mesma coisa que acontece com o seu filho. Então a criança adormece no colo da mãe e acorda no berço. A criança adormece no peito da mãe e acorda no berço. E aí nisso, para emendar os ciclos, a criança precisa voltar ali pro lugar que para ela é seguro, que ela tá acostumada, que nós repetimos. E aí o que eu vejo? Eu vejo muito isso, tá? Então a mãe, no desespero para que a criança adormeça, ela deixa a criança dormir de qualquer forma. Pode dormir mamando, a gente pode dormir pulando na bola de pilates, a gente pode dormir na rede. Dormindo, minha filha, você pode ser de qualquer forma. Só que aí, quando a criança começa a ter inúmeros despertares, chega do nada, no meio da noite, a mãe banca louca e diz, não aguento mais, a gente precisa mudar, né? E aí é um momento onde a gente precisa entender, assim, não adianta no meio da noite você bancar a doida e querer mudar. Eu preciso estruturar essa mudança ao longo do dia. Eu preciso estruturar essa mudança ao longo do primeiro momento da noite. Não é respeitoso que no meio da noite eu faça de uma forma diferente. Se no início da noite eu sento e deixo você mamar até você pegar no sono e você dorme mamando,
eu te coloco no berço. Quando você acorda no meio da noite, eu banco a louca e digo que eu não vou te dar mamar. Gente, não é respeitoso, a criança não consegue nem entender o que está acontecendo. Então é muito importante que a gente estruture essa mudança. O que eu sempre oriento? Que se faça a mudança a princípio à noite. Abrindo um adendo gigantesco. Tem criança que se eu não mudo na soneca e no sono noturno, não funciona. A criança começa a ficar muito resistente no sono noturno, porque não é muito previsível, né? Na soneca eu deixo de uma forma, no sono noturno eu deixo de outra. Mas eu preciso pensar que a soneca é sempre mais difícil de acontecer e sempre mais variável. Então, a ponto dela não acontecer e eu deixar a associação ali, nas primeiras semanas eu costumo deixar a associação ali. E depois, ao longo do processo, a gente vai retirando, tá? Mas é no sono noturno que eu começo a agir. E como é que eu ajo no sono noturno? Vamos pensar em algumas associações que são as associações mais comuns de acontecer. Por exemplo, adormecer mamando, seja na mamadeira ou no peito. Como é que eu faço para mudar? Gente, você tem vários caminhos. Você pode trocar a ordem da atividade. Então você coloca, por exemplo, mamar, banho e depois dormir. E aí quando eu entro pro quarto eu já ofereço um colo balançando, mas eu não ofereço mais o mamar. E aí você vai falar assim pra mim: cara, mas aí meu filho vai chorar muito, assim, vai chorar muito, muito, muito. Como é que eu faço, né? Aí eu preciso pensar que é um protesto, e é justo que o seu filho proteste, né? Porque de alguma forma ele estava acostumado. Mas olha só, tá no meu colo, eu estou recebendo o teu choro, eu não estou abafando o teu choro, né? Muitas mães têm muita dificuldade para lidar com o choro. E aí eu sempre, quando eu tô em consultoria, eu digo, olha, a gente lá na nossa infância não lidou bem com o choro, porque por vezes calaram o choro da gente, por vezes mandaram a gente engolir o choro, não chora que tá errado. Eu acho que essa é uma grande frase, tá errado estar chorando, tá errado. E aí quando a gente é mãe e a gente se depara com o filho da gente chorando no nosso colo, tá errado, tô fazendo algo errado, né? E a gente não consegue entender que esse choro é um choro de protesto, porque o bebê estava acostumado a dormir de uma outra forma. E aí eu tô mudando. Não, mas eu não quero que o meu filho chore. Olha, são escolhas, né? Se você quer deixar o seu filho continuar adormecendo dessa forma, se pra você tá tudo bem acordar 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes à noite, ok, tá tudo certo. Não precisa mudar nada. Se pra você tá ok, se você acha que essa privação de sono não tá atrapalhando a relação de vocês, ok. Agora, se você enxerga que tá atrapalhando, que vocês precisam fazer uma mudança, eu preciso acolher esse choro. Só abrir um parênteses assim bem grande, que eu gosto de falar muito sobre isso, e em consultoria eu falo muito sobre isso, assim, e toda vez que eu tenho a chance de falar aqui no Instagram, eu também, né, se eu pudesse falar para cada uma de vocês, não entre no processo onde você acha que o choro é algo anormal e você precisa silenciar, que o seu papel é silenciar o choro do seu filho. Porque quando você entra nesse papel, você nunca frustra o seu filho. Ontem eu ainda falei uma coisa no Instagram que eu tava lendo e é muito verdade. A gente vem de uma educação onde os nossos pais eram autoritários e a gente tá caindo numa geração que trabalha muito e que a gente não quer seguir, né, desse autoritarismo. Então, como a gente trabalha muito, a gente muitas vezes se sente culpado, a gente cai, querendo também fazer diferente dos nossos pais, a gente cai na permissividade. E aí eu me perco. Entende que uma coisa é eu ser autoridade na minha casa, porque eu como mãe, eu sou autoridade na minha casa perante a Diana, né? Outra coisa é eu ser autoritária perante a Diana. E eu preciso fazer as pazes com a autoridade, porque eu vou guiar ela, porque eu vou mostrar pra ela. E é desde pitoquinho ali, quando a criança começa a engatinhar, que quando ela vai colocar a mão em algum lugar e eu mostro pra ela que ela não pode, que eu começo a educar, que a criança começa a lidar com um não. E isso é muito importante. E são duas pessoas que precisam lidar com um não. É a criança que precisa lidar. A criança veio do todo, né? A gente nasce todo. A gente pode tudo quando a gente nasce. A criança quer tudo, né? Ela não sabe lidar com essa frustração. Na verdade, tem muitos adultos que não sabem lidar com a frustração. E é importante que a gente
lide com essa frustração, tá? É importante que a gente exponha os nossos filhos a essa frustração, acolhendo, dizendo, olha, eu te entendo, olha, eu sei que você não gostaria, mas é assim. E isso é muito importante, porque senão a criança você cria uma criança sem limite. A criança não sabe o que pode e o que não pode. Quando eu sou a autoridade na casa e eu pontuo as coisas, fica muito mais fácil. E uma outra coisa é assim também. A gente coloca a criança... Antigamente a criança era um mini adulto, né? Então você educava de forma que a criança tinha que lidar com todos os sentimentos. Hoje a gente saiu dessa ideia de colocar os nossos filhos como mini adultos. Nossa, essa cadeira tá fazendo assim, né, gente? Nhaco, nhaco. Eu mexo, ela faz barulho. A gente saiu do papel de colocar os nossos filhos como mini adultos, né? Mas a gente tá colocando muitas vezes os nossos filhos como incapaz. Como incapaz de adormecer, porque a gente que faz por eles, como incapaz de ir na cozinha pegar um copo de água, dependendo da idade da criança, de colocar uma meia. Isso é muito importante, é um exercício que a gente faz desde pequenininho. Então você vai colocar a criança ali no chão. O chão é o melhor lugar para criança, gente. Sou apaixonada pelo chão, acho que devido à minha formação, né? Sou fisioterapeuta, para quem não sabe, então você vai colocar a criança ali no chão. Aí a criança vai querer rolar. Quando ela vai querer rolar, ela enrosca no bracinho dela. E aí ela fica brava, assim, e a gente tende a ir lá e já ajudar a desenrolar a criança. O que a gente deveria fazer? Assistir um pouco aquilo, encorajar que ela consiga fazer. E aí, se de fato a gente vê que existe necessidade, que ela precisa do nosso auxílio, a gente vai e auxilia. Mas é permitir um espaço. A gente não permite. Isso é um ponto importante. Então vamos só agora voltar para o sono. Nossa, você está falando de sono, de associação de sono, e aí você né, foi lá longe falando sobre educação. É que assim, gente, não adianta você querer mudar uma coisa com relação ao sono se você não mudar o seu pensamento como um todo, olhando para a educação do seu filho, porque uma coisa tá ligada à outra e precisa ser olhado, senão a gente não faz essas alterações, tá? Quando a gente pensa sobre, então, a forma do adormecer, eu vou dizer, olha, você tem alguns caminhos, então você vai tirar essa mamada de dentro do quarto, vai colocar uma outra atividade, então vai trazer uma outra associação. Eu vou estar trocando associações, né? Ou então, você pode dar uma mamada dentro do quarto, só que a hora que você vê que o teu bebê ainda não dormiu, mas teve um breve relaxar e a sucção começou a ficar ainda mais lenta, você vai tirar ela do peito e vai trazer ela pro colo e vai ninar ela. Fernanda, qual forma funciona? Depende da sua assertividade, depende do seu temperamento como mãe, depende do temperamento da sua criança, depende. Tem mãe que diz, cara, se eu entro dentro do quarto, dou o peito do nada, tiro, é pior do que se eu não der o peito, fica mais difícil ainda. Então aí a gente precisa fazer essa leitura da criança, né? Tá, Fê, então agora ela já entendeu, ela não dorme mais no peito, e aí eu vou repetir isso no meio da noite. Eu vou deixar mamar, mas a hora que eu vejo que tá quase pegando no sono, tiro e nino, tá? Fer, beleza. Agora então não dorme mais mamando, dorme no meu colo, ninando, mas ainda acorda. Acorda precisando ser ninado. O que eu faço? Eu vou começar a dar um colo mais parado. Tá? E ao invés de eu esperar a criança desmoronar no meu colo para depois eu transferir ela para o berço, eu vou começar a transferir ela para o berço ainda menos dormindo. Sabe aquele ponto que você fala, gente, se eu pôr a criatura no berço, ela vai acordar e aí ferrou, o que eu vou fazer? Você vai pôr. Se ela acordar, você vai catar ela no colo e chorar. Se ela acordar e chorar, você vai pegar ela no colo e vai ninar ela de novo. Vai ficar ali no colo até ela relaxar. Deu uma relaxadinha e você volta ela pro berço. Pus no berço, não chorou, mas acordou, eu espero. Lembra aquilo que eu falei do rolar? E a criança rola, enrosca no braço e eu dou espaço para ver como é que a criança vai reagir? É isso. Só que isso dá trabalho. Isso, coisa que talvez se você pegasse sua filha no colo e enfiasse ela no peito, ela dormiria em 5 minutos. Se você for mudar uma forma de adormecer, isso vai levar tempo. Só que aí é aquilo. O que é a tua prioridade? São escolhas que a gente faz, né? Então, se a tua prioridade é ensinar autonomia, se é ensinar um sono com bons hábitos, eu preciso fazer esse exercício. Tá, Fer, agora eu coloquei no berço. Nossa, super se agitou. Ficou agitadinho.
Não chorou, deixe no berço. Chorou, vem pro colo, acalma um pouquinho e logo devolve pro berço. Posso tentar acolher dentro do berço. Tem criança que tem associação com tapinha no bumbum. Como é que eu faço? Diminuo, dou um tapinha quando chora. Parou de chorar, paro de dar. Voltou a chorar, dou um tapinha. Parou de chorar, paro de dar. Entende? Que aí a criança vai cada vez precisando de menos ajuda, entendeu? E vai tendo cada vez mais autonomia. Outra associação muito comum, chupeta. Criança até 9 meses não volta a chupeta para a boca, não volta, não tem movimento de pinça ainda. Eventualmente cata a chupeta desgovernada e enfia na boca, mas não é assertivo. O que eu faço? Coloco a criança acordada, ensina a criança a ir acordada para o berço com a chupeta na boca. Depois desse passo, começa a puxar a chupeta da boca com a criança ainda sem estar adormecida. Para que no meio da noite ele não precise dessa chupeta para voltar a dormir. Meu filho já tem 9 meses. O que eu faço? Cara, com 9 meses teu filho já tem que saber voltar essa chupeta pra boca. Treina neuroplasticidade, ensina o movimento. Toda vez que a chupeta precisar ir pra boca dele, vai com a mão dele. Cata a mão dele, cata a chupeta, deixa mais de uma chupeta da chupeta, com certeza dá pra fazer maiorzinho. Gente, eu atendo criança até com 3 anos. Ai, mas como é que eu vou fazer? Meu filho tem 2 anos e meio, agora eu não vou conseguir mudar o hábito. Gente, a gente muda o hábito depois de velho. Como é que a criança com 1 ano e meio, 2 anos vai mudar? Óbvio que muda. Mais fácil, mais difícil? Depende. Conforme a criança tá mais velha, o repertório é maior, né? Talvez a gente tenha que ser mais consistente. A criança começa a questionar algumas coisas já, né? Mas é isso, então só vai voltar a chupeta pra boca dele com a mão dele. Deixa mais de uma chupeta no berço. Porque, pô, também não é fácil achar a chupeta sonado, perdida no meio do berço, né? Outra associação, eu tô trabalhando com uma mãe em consultoria que ali tinha mais coisas, mas uma das questões era que a criança precisava enfiar a mão dentro da boca da mãe. E aí eu falei, é negociável? Não tá desconfortável? Tá. Eu falei, então acolhe, diz, olha, na boca da mamãe a gente não vai pôr mais a mão. Eu entendo que você estava acostumado, mas eu preciso te acolher de uma outra forma. Não dá mais, não tá legal. E tipo, super estamos evoluindo. É uma questão da gente enxergar que precisa ser mudado e mudar, né? Se a gente não trazer isso como prioridade, não muda. Não é um passe de mágica. Por exemplo, não é um negócio que, então eu compro a consultoria ou eu compro o e-book e resolve sozinho. Não, é igual no nutricionista. Eu vou lá, eu te dou a orientação, mas você vai ter que chegar em casa e colocar em prática. É um processo, é uma construção, assim como educação. Se você não levantar a bunda para educar teu filho do sofá, como é que vai ser? Né? Isso não é fácil, é um processo difícil, mas é um processo que eu acho que a partir do momento que a gente é pai e mãe, não tem, a gente tem que entrar nisso e tem que organizar isso. Tá? É uma outra associação, gente, que eu tô com 2 famílias que tem essa mesma associação. Pular na bola de pilates. Posso tirar de várias formas. Ou você fura a bola e não existe mais a bola e se vira no colo. Vai ser alguns dias bem difíceis depois é feita a troca. Ou então você coloca a bola como parte do ritual. Para que a criança baixe um pouco a energia, mas não até adormecer. Porque senão, imagina só, a bola tá saltitando, depois o berço tá completamente parado. A criança vai precisar daquilo para voltar a dormir, né? Depois que a noite estiver redonda, tiver tudo correto na noite, aí eu posso trazer pro dia. Mas enquanto eu não ajustar essa noite, enquanto eu não organizar essa noite, não adianta querer trazer isso pro dia, né? As trocas, elas são feitas assim, ó. Você viu que deu a deixa, que a criança acostumou, eu troco, eu vou trocando. E eu queria falar uma coisa pra vocês. Antes, eu vou abrir aqui pra pergunta, tá? Eu vou ter um tempinho aí. Hoje a live vai ser mais curta, vai ser de mais ou menos meia hora, mas eu tenho aí uns 6 minutos, então mandem perguntas. Me falem a idade dos bebês de vocês. Não adianta me mandar perguntas se não me falar a idade. Eu não vou responder, tá? Porque fica muito vago. Eu vou falar uma coisa pra vocês que eu falei com uma mãe hoje que eu atendi. Ela falou assim pra mim, quando acontece às vezes algumas coisas que eu me perco, que às vezes saem um pouco do meu controle, eu não sei, eu fico com medo de estar errando. E aí eu disse assim pra ela, olha, você tem que ter autorresponsabilidade do que tá no seu controle.
Rotina, ambiente, sim, tá no seu controle, mas tem coisa que não tá no seu controle e que tá tudo bem. Então, às vezes, você tem tudo para aquele bebê dormir. A rotina foi super ok, foi tudo ok, mas simplesmente dentro da cabeça daquele bebê tá acontecendo trocentas mil sinapses e a criança não vai conseguir dormir. E tá tudo bem. Ou então aquela criança, por exemplo, já dormia no berço e de repente hoje cismou da mão que quer dormir no colo. E ela fala, quando eu dou uma regredida dessa, eu me perco. Eu falei, pois é, mas quando você não regride, você engessa e você não é respeitosa. Então isso de tá dormindo no berço já direto, e aí eu dou um passo para trás. E vai dormir no meu colo. Mas aí amanhã eu vou tentar de novo e vou ofertar o berço, tá ok. Esse passo para trás com esse passo para frente, ele faz parte de respeitar a individualidade, de atender a necessidade do momento que o meu filho está vivendo. Fui clara? Primeiro bebê tem que acostumar no sono noturno, depois acostumar a dar autonomia nas sonecas. 4 meses, isso aí, Vitória. 15 dias não dorme no berço, charutinho e chupeta, ela também não aceita. Ju, 15 dias, período da estrogestação, né? Não aceita o charutinho? Já tentou fazer o charutinho com a mãozinha em flexão? Não aceita o berço. Por que não aceita? Quando que você tá ofertando? Tá ofertando com a criança ainda mais acordada ou com a criança mais adormecida? Você já assistiu a live que eu falei sobre bebês de 0 a 3 meses? Ela tá salva lá no IGTV. Vai conversando com o teu bebê, sabe? Por vezes a gente fica tão tensa e tão querendo colocar a criança no berço, que às vezes a gente simplesmente não consegue se conectar com os nossos filhos. Então, conversa. Mostra que o berço é seguro. Coloca a criança para se familiarizar no berço ainda acordada. Conta o que você tá sentindo, como tá sendo para você ser mãe. Eu acho que isso é um ponto bem importante, tá? Meu bebê tem 8 meses e acorda de hora em hora. O que eu faço de errado? Andresa, você assistiu a live? Você estava aqui? Eu não sei se você já cuida do ambiente, se você já cuida da rotina e se existe aí alguma associação para dormir, tá? Se existe alguma associação para dormir, seu bebê vai acordar de hora em hora na busca daquela associação. E a gente precisa retirar para ir trazendo autonomia. Fer, o bebê que tem autonomia nunca mais vai acordar? Ô, gente, acorda pra vida, né? Óbvio que o bebê vai acordar. Porque tem um dente que tá nascendo, porque dependendo da idade que o bebê tiver, ele ainda precisa mamar uma ou outra vez durante a noite, porque de repente ele aprendeu a engatinhar e ficou enlouquecido. Isso é real, maternidade real, né, galera? Mas não vão ser noites caóticas, né? A criança vai ter qualidade de sono e a criança vai dormir a noite toda quando já estiver pronta para dormir a noite toda, porque bons hábitos já se tem, né? 18 meses, ele acorda às 3 da manhã, fica gritando muito e não abre o olho. Fica por mais de meia hora gritando. Pode ser pesadelo, né? Eu não sei qual é o horário que seu filho dorme. Hoje eu falei sobre isso, sobre pesadelo e terror noturno, né? Normalmente no segundo bloco da noite é pesadelo, dependendo da hora que essa criança dorme. Eu sempre oriento que se faça muita higiene do sono, sabe? Zero tela, depois das 7 da noite, zero tela 2 horas antes de adormecer, não sei qual é o horário que seu filho dorme, porque muitas vezes esses pesadelos e o terror noturno ele pode ser desencadeado pelo excesso de tela e por usar a tela muito tardiamente também. Bebês de 5 meses dormem mamando, bebê com temperamento mais agitado, até quando insistir na mesma noite para mudar o modo de dormir. No primeiro momento da noite, mesmo que demore um pouquinho, eu insistiria. No primeiro momento eu insistiria, tá? Eu lutei muito com a Diana, assim, pra que ela lutava muito querendo mamar. Ela também tinha esse temperamento super agitado. O que eu usava muito com ela e que funcionava era Estão me ouvindo? Conta se vocês estão me ouvindo. Eu recebi uma ligação. Estão me ouvindo? Estão me vendo?
Gente, responde eu! Caiu e voltei. Estão me ouvindo? Me vendo? Tá ok? Eu recebi uma ligação e aí esses dias eu tava fazendo uma live e aí quando eu recebi a ligação depois eu não conseguia mais falar. Ó, tem uma bebê de 7 meses, está em cama compartilhada e associação de sono. O que fazer primeiro? Passar para o berço ou tirar a associação? Ela tem acordado muitas vezes, nascimento de dente, introdução alimentar pode influenciar. Olha, nascimento de dente, introdução alimentar, tudo junto, eu esperaria assim um pouquinho, sabe? Eu esperaria pelo menos romper os dentes. A introdução alimentar eu não esperaria não, mas romper os dentes eu esperaria. Eu fui a mãe que fiz tudo. Eu fui a mãe que tirei da cama compartilhada e coloquei e tirei a associação de sono com mamar pra dormir. Mas esse é o meu temperamento e é muito o temperamento da Diana também. Agora, se você quer algo de forma mais gradual, eu tiraria primeiro o dormir mamando e depois a cama compartilhada. As associações, elas começam quando o bebê tem uma dependência de adormecer só daquela maneira, tá? 8 meses sempre dormiu mamando, mas até os 6 meses dormia bem. Depois começou a ter muitos despertares. Eu falo muito isso. Eu falo assim, ó, tá, até... eu tô atendendo uma mãe que, assim, nós estamos ajustando as coisas lá, mas a menina dormia super bem, acordava uma vez à noite e dormia mamando. Aí ela queria ajustar, porque ela queria trazer autonomia, que ela falou que eu não queria que a criança dependesse só dela pra dormir, né? E aí eu falei, olha, eu acho isso muito importante, porque dorme mamando e dorme a noite inteira, mas em algum momento essa conta vem, essa criança vai acordar e não sabe voltar a dormir de uma outra forma, você vai ter que dar inúmeros mamás. Então, foi mais ou menos o que aconteceu com você. Até o 6º mês isso funcionou, agora não funciona mais. Então, você precisa mudar a forma de adormecer, tá? 1 ano e 5 meses, acordando 3 vezes na noite. Eu acho bastante, tá? Com 1 ano e 5 meses dá pra estar dormindo a noite toda. 3 anos e dorme sozinho no berço após mamar na madeira, porém acorda várias vezes durante a noite. Estou exausta. Por quê, Dani? Porque pra dormir precisa mamar, precisa desassociar isso. Eu trabalho muito isso em consultoria, muito, em várias idades. Precisa desassociar. Bebê de 4 meses e 23 dias nunca dorme de dia, a soneca só quando mama no peito e acaba dormindo uns 20 minutos. Se tenta ir pro berço, acorda na hora. Mas à noite, umas 20 horas, já consegue dormir na cama compartilhada e acorda a cada 3 horas. Se for teu desejo, fazer a mudança, né? Então não dorme mais mamando e vamos dormir no colinho da mamãe, né? Começa a mudança à noite e a princípio no dia você coloca teu filho para dormir no colo e mantém essa soneca no colo para que tenha uma soneca melhor, porque 20 minutos de soneca só é bem pouquinho, né? A Carla. Ó, Andressa, gente, só contratem ela, me ajudando muito. Um beijo, Andressa. A Carla, minha neném faz 10 meses, sigo uma rotina certinha, ambiente também. Ela mama antes de dormir, mas menina sozinha, mesmo assim ainda acorda à noite 2 vezes, geralmente. Mama e dorme. Como é que tá a introdução alimentar? A introdução alimentar tá legal, né? Será que é fome genuína? Será que na hora de dormir, se a menina é completamente sozinha, não tem nenhum tapinha, nenhuma mão ali perdida? Gente, eu vou combinar o seguinte, eu não vou conseguir responder todo mundo, tem um monte de pergunta. Quem eu não respondi aqui, eu tô com caixinha aberta lá no feed, lá no Stories. Vão lá, coloquem a pergunta. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o meu atendimento, me chamem no WhatsApp, eu explico pra vocês como é a consultoria, é pegar na mão da mãe. E lá no Linktree tem também o link do e-book, caso vocês tenham interesse em adquirir o e-book. O e-book é maravilhoso, assim, é um compilado de toda a informação ali. E pra quem contrata a consultoria, ganha o e-book e também tem um audiocurso de mais ou menos 1h30. Enfim, gente, não quero contratar nada teu, então vocês vão lá no feed e assistam tudo e coloquem em prática, porque não tem desculpa,
tá? É óbvio que a gente precisa ajustar a expectativa da idade dessa criança, ver o que é normal dessa criança acordar, o que essa criança está acordando em excesso, o quanto isso está impactando na vida da família, né? É um contexto que a gente precisa olhar, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Muito obrigada por estar aqui comigo. Quem eu não respondi não vai dar tempo, mas me mandem na caixinha de pergunta que eu tento responder todo mundo lá, tá bom? Um beijo no coração de cada um de vocês.